Se você tem dúvida se Deus te escolheu ou não, escute essa história. Porém, dois homens ficaram no arraial, um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não estivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Moisés estava cansado do seu ministério. Estava achando muito pesado dirigir, governar aquele povo sozinho. Então Deus disse a ele: Escolhe 70 anciãos entre o povo, que eu vou colocar uma porção do Espírito Santo que está sobre ti, sobre eles. Então Moisés escolheu um a um e foram 70. E eles se reuniram na frente da tenda. Então Deus derramou o Espírito sobre eles. Só que Eldade e Medade não estavam na frente da tenda no momento, eles estavam em casa. Então os anciãos começaram a profetizar e depois eles pararam e nunca mais profetizaram. Então Deus começa a contar a história de Eldade e de Medade, dizendo que eles ficaram em casa. Mas como Moisés tinha escolhido eles, por algum motivo eles não foram até a tenda. O Espírito Santo, mesmo assim, foi até onde eles estavam e encheu eles. E eles começaram a profetizar e não pararam de profetizar. Enquanto os outros profetizaram e depois pararam, eles continuaram. Percebe-se então que enquanto eles pararam, os que estavam em casa não pararam de profetizar. Eu, olhando para a mensagem e pensando sobre isso, eu percebi que, quem sabe, eles estavam olhando um para o outro e depois começaram a parar. Viu que um parou, aí o outro parou novamente, aí um foi parando até que parou. E uma reflexão para minha vida sobre isso é que quando alguém começa a olhar para o outro, ah, ele não quer mais orar, eu também não vou mais orar. As pessoas não oram, eu também não vou mais orar. As pessoas não ajudam ninguém, a igreja não ajuda ninguém, eu também não vou ajudar. Eles poderiam fazer cesta básica para ajudar as pessoas, só que a igreja não faz, por que que eu vou fazer? As pessoas não jejuam mais, para que que eu vou jejuar? Por que que eu vou fazer isso se eles não querem fazer? Eles que deviam fazer e agora não fazem. E por causa disso, muitas pessoas pararam de fazer aquilo que Deus chamou para ser feito. Mas como Medade e Eldade estavam sozinhos no quarto, eles continuaram profetizando, continuaram fazendo aquilo que Deus tinha colocado dentro deles. Porque a palavra de Jesus, ela diz que quando tu fores orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê ocultamente te recompensará publicamente. Ou seja, não adianta apenas orar na igreja para que a igreja seja cheia do Espírito Santo, se em casa você não deseja que ela seja cheia, você não ora. Quando as pessoas vão para frente, você quer que elas sejam curadas, mas em casa você não orou por ela para que ela seja curada. É claro que muitas pessoas que vêm a gente não conhece, mas muitas pessoas que estão junto com a gente na igreja, a gente não ora por elas em casa e quer que lá na frente do altar ela seja curada. Quer que lá na frente do altar ela seja batizada com o Espírito Santo. Quer que lá na frente do altar todos vejam que Deus está te usando. Só que em casa, onde é que Jesus estava falando com na palavra, aonde eles não pararam de profetizar, porque não olharam para o erro de ninguém, não viram que estavam parando, não viram que estavam parando de orar, de jejuar.
de fazer as coisas boas. Então Eldade e Medade continuaram. Só que quando eles continuaram, a palavra de Deus aqui diz que alguém viu eles profetizando. Alguém viu eles continuarem enquanto os outros pararam. Alguém viu que eles continuavam. Quem sabe eles pensavam: olha, tem que parar, porque os anciãos já pararam e eles ainda não pararam ainda. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque as pessoas não querem fazer que são mais velhos, e ele que é mais novo, ele que chegou agora querem fazer, tem alguma coisa errada aí. Então esse jovem correu até Josué. Então Josué foi até Moisés e disse: olha, diga para eles pararem de profetizar, porque eles estão profetizando, os outros já pararam. Diga para eles pararem. Então Moisés olhou para Josué e disse: você está com ciúme por causa de mim? Bem queria eu que todos fossem profetas. Então Moisés era a representação de Deus aqui nessa terra. Josué, por algum momento, com esse jovem, representaram aquilo que vem contra a nossa vida, contra a sua vida, para que você pare de fazer as coisas de Deus, para que você pare na caminhada. Só que Moisés é a representação de Deus nessa terra. Moisés, ele foi chamado como Deus. Deus disse para Moisés: tu serás como Deus e Arão será como teu profeta. E o desejo de Moisés era que todos fossem profetas, ou seja, o desejo de Deus para a sua vida é que você continue sendo usado nessa terra. Ainda que se levante, ainda que palavras venham contra a sua vida, Deus quer que você continue sendo profeta. Profeta é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que leva a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, não somente em palavras, mas aquele que faz as coisas que Deus está pedindo. Então, a vontade de Deus, ela é muito maior do que a nossa. E a vontade de Deus é que você continue perseverando no caminho de Deus. E que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração